Urgente. Crise total no país. Exclusivo. Fontes confirmam. Governo em colapso. Oposição se aproveita. Especialistas alertam. Você acorda, pega o celular. Antes do café, a primeira manchete. Crise total. Exclusivo. Urgente. Você lê 3 linhas. Já formou opinião, já compartilhou. E nem percebeu que alguém pensou por você. Escolheu as palavras, cortou o contexto, colocou na ordem certa. Você só reagiu. E em segundos, aquela opinião virou sua. Mas ela nunca foi. Isso é mídia. E mídia não informa o que aconteceu. Mídia decide o que você vai achar que aconteceu. Na teoria, mídia é o 4º poder. Fiscaliza os outros 3. Vigia o executivo. Pressiona o legislativo. Examina o judiciário. É o cão de guarda da democracia. Jornalismo apura. Confronta fontes. Separa fato de boato. Imprensa livre é pilar. Sem ela, o poder opera no escuro. Na teoria, o jornalista não toma partido, só investiga, só expõe, só informa. E o cidadão, munido da verdade, decide consciente, na teoria. Mas na prática, poucos grupos controlam o que chega até você. Mídia concentrada. Famílias com nome. Conglomerados com acionistas. Interesses econômicos. Contratos publicitários. Dependência de anunciante. E o anunciante tem cara, tem banco, tem setor, tem preferência política. Não precisa de censura dura, precisa só de alguém do outro lado da linha. Essa reportagem pega pesado demais, não vai? E de repente, pega menos. E aí entra a primeira coisa que ninguém te explica. Antes de qualquer matéria ir ao ar, alguém decide se ela existe, se é relevante, se é prioridade, se entra na primeira página. E o que não entra, simplesmente não existe, não acontece, não importa. Definir pauta é o maior poder do jornalismo, porque se o problema não é mostrado, o cidadão nem fica bravo, não protesta, não vota contra, e o sistema continua do jeito que tá. Exemplo, hipotético. 2 escândalos no mesmo dia, valores idênticos, estruturas idênticas, um é do governo, outro é da oposição. Adivinha qual vira crise nacional e qual vira investigação em curso? Mesma gravidade, tratamentos opostos. Um ocupa manchete por 3 semanas, outro some em 48 horas. Não é porque um é pior, é porque um cabe na narrativa, o outro não. E isso você nunca vê, porque o que você não vê, nem existe. Agora, quando a notícia aparece mesmo, ainda tem um enquadramento, mesmo fato. 2 versões. Governo reage a escândalo com firmeza. Governo tenta abafar escândalo. A gente fala do mesmo ato. Uma manchete elogia, outra condena. E se esse vídeo tá abrindo sua cabeça, já se inscreve no canal, porque o que vem é a parte que mais te atinge. Voltando, palavra errada, ordem errada, vírgula errada. E o que era informação, virou opinião. E tem outra camada invisível. O jornalista precisa de fonte. E fonte tem dono. Quem fala com autoridade? Quem tem acesso ao ministro? Quem é convidado para o café off? Quem dá a entrevista exclusiva? Para manter acesso, o repórter precisa de boa relação. E boa relação, às vezes, custa uma perguntinha dura que não foi feita. Custa uma reportagem que virou perfil. Custa um silêncio estratégico. Não é mentira, é só seleção educada. E agora tem a pressão da velocidade. Quem publica primeiro ganha. Os cliques, o compartilhamento, a marca. Mas velocidade mata a apuração. Então surgem 3 práticas. Publicar com fonte única, quando deveria ser dupla. Publicar boato, com rodapé e está sendo apurado. Publicar correção, 3 dias depois, em nota minúscula. A versão original já viralizou. A correção? Ninguém lê. E na cabeça do leitor, fica a primeira. Aí vem o salto. Redes sociais. E tudo muda. Agora qualquer pessoa publica. Qualquer um vira jornalista. Qualquer um constrói audiência. Parece democracia, mas não é. Porque não é você escolhendo o que vê. É um algoritmo escolhendo por você. E o algoritmo não quer te informar. Quer te prender, quer tempo de tela, quer clique, quer reação. E isso tem um efeito colateral brutal. O que te mantém na tela nem sempre é o que te deixa informado. Porque o algoritmo aprende rápido. Você clicou em 3 matérias do seu lado, ele entrega mais do mesmo. Você curtiu o perfil com opinião forte? Ele multiplica por 10. E aos poucos, seu feed vira câmara de eco. Tudo que você vê, confirma o que você já pensa. E pior, tudo que você não concorda, aparece como extremo, maluco, errado. E isso constrói 2 realidades paralelas no mesmo país. Vizinhos vivendo em mundos diferentes. Exemplo, hipotético. Imagina um parlamentar dando discurso de 40 minutos, um canal recorta 17 segundos,
tira a pergunta anterior, tira a ironia, tira o contexto, e sobra uma frase que parece delírio. Em 3 horas, 1 milhão de views. Em um dia, a frase virou reputação eterna. E aquele parlamentar pode ter dito o oposto, mas ninguém assiste os 40 minutos. Todo mundo assiste os 17 segundos. E a verdade chegou tarde. E aí o sistema se perverte ainda mais, porque quem produz conteúdo precisa de engajamento. E engajamento não vem de nuance, vem de raiva, de medo, de indignação, de escândalo. E se o fato é chato demais, dá pra exagerar. Se a fala é comum demais, dá pra editar. Se a pessoa é equilibrada demais, dá pra esquecer ela. Vence quem provoca mais. E quem pensa antes de postar, perde. Perde pra quem posta primeiro, sem pensar. Mas tem um nível ainda mais pesado. Desinformação proposital. Não é erro, não é pressa, é fabricação, criar notícia falsa, forjar documento, editar áudio, inventar fonte e espalhar em rede coordenada. 20 perfis, 1000 perfis, 1 milhão de visualizações antes de qualquer checagem. E quando a verdade chega, já não importa, porque a primeira versão já virou crença. E crença não se desmonta com fato, se desmonta com tempo. E tem o exército invisível por trás de tudo. Bots que curtem, compartilham, comentam. Perfis falsos simulando gente real. Influenciadores pagos que fingem opinião espontânea. Assessores disfarçados de cidadãos indignados. Tudo calculado, tudo orquestrado. E quando você vê todo mundo falando a mesma coisa, talvez não seja todo mundo. Talvez seja 300 perfis repetindo o roteiro. Mas o cérebro não distingue. E você absorve como verdade. E no fim de tudo, chega a pós-verdade, o ponto em que o fato deixou de importar. Importa o que emociona, o que indigna, o que confirma. 2 pessoas olhando para o mesmo vídeo, enxergam coisas opostas, e cada uma tem fonte, tem corte, tem prova, e nenhuma aceita a outra. Porque aceitar significaria reconhecer que talvez estivesse errada, e reconhecer erro virou fraqueza. Então todo mundo grita mais alto, e ninguém escuta ninguém. E aqui está o ponto que ninguém quer ouvir. Não é só culpa da mídia, porque existe mídia séria, jornalista honesto, investigação real, apuração de 2 anos para uma matéria. Existe, mas perde pro viral de 10 minutos, porque quem premia o viral somos nós. Cada clique é voto. Cada compartilhamento é validação. Cada comentário raivoso alimenta a máquina. A gente reclama da qualidade, mas consome quantidade, e o mercado só responde ao que a gente compra. Então pensa comigo, se o que você vê é escolhido por terceiros, se a ordem das palavras é ajustada, se o algoritmo filtra antes de você, se a indignação te prende mais que o fato, então a opinião que você tem é sua? Ou é a opinião que construíram para você ter? Talvez a mídia não minta. Talvez ela só escolha. E escolher, no final, pode ser a forma mais elegante de decidir pelo outro, sem que o outro perceba que não decidiu. Sobe essa manchete, enquadra como crise. Algoritmo empurra pra direita. A opinião que você achou que era sua foi escrita por outros. E no dia do voto, você vai só assinar o que já sabia.